Bom dia, gurizada. Vamos lá para mais uma parte da aula de Educação Física na Atenção Primária à Saúde. A ideia, então, de hoje era tratar um pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis. E o que a gente vai falar nesse sentido? Aí, vamos começar com uma definição, como se caracteriza as principais doenças crônicas. Aqui para o Brasil existe uma predominância de algumas doenças, então nós vamos definir um pouco sobre o que são essas doenças, quais são os fatores de risco. Vamos também entender quem faz a vigilância desses tipos de doença ou desses fatores de risco. E vamos explorar um pouco alguns dados epidemiológicos que também estão relacionados então a essas doenças ou esses fatores associados, beleza? Então vamos lá, para começar então, o que são doenças crônicas? Se a gente pegar os documentos nacionais que descrevem o que são doenças crônicas, existem algumas diferenças nas definições. Eu coloquei duas definições que são complementares aqui, e a ideia é entender o que realmente são essas doenças. De maneira geral, as doenças crônicas são caracterizadas por algumas informações. Olha só que interessante. Etiologia múltipla, múltiplos fatores de risco, longos períodos de latência, curso prolongado, origem não infecciosa e muitas vezes uma associação com deficiências e incapacidades funcionais. Então vamos lá, primeiro passo, etiologia múltipla. O que significa isso? Significa então que essas doenças elas têm causas variadas e muitas vezes são causas que se complementam, elas se multiplicam. É um efeito a longo prazo. Então, um comportamento, por exemplo, que acontece durante um bom tempo, somado a outros comportamentos, pode gerar algum tipo de doença. Além disso, existem fatores de risco. Eles não são a causa propriamente dita, mas aumenta a chance dessa doença aparecer. Quanto mais comportamentos associados, que são fatores de risco, estão relacionados então a um aumento da chance desse sujeito ter a doença crônica. Além disso, então, longos períodos de latência, outra característica interessante. Período de latência significa que a causa precede a doença, mas o tempo para isso ocorrer ele é longo. Vamos pegar, por exemplo, agora a infecção pelo coronavírus. Em tese, os primeiros sintomas aparecem depois do 7º dia. Quando a gente fala de uma doença crônica, podem ficar anos, por exemplo, diabetes. Existe aí uma teoria relacionada ao tempo de latência do diabetes, e em alguns casos o sujeito pode ficar por 20 anos com resistência à insulina sem ter o aparecimento da doença diabetes. Mas os fatores de risco e os marcadores inflamatórios e mudanças metabólicas já estão ali em curso, já estão acontecendo. Depois que a doença acontece, ela pode até ser tratada em alguns casos, mas na maior parte dos casos o que a gente consegue fazer mais é controlar a doença. Então ela tem um curso prolongado. Isso significa que a pessoa vai ficar com a doença provavelmente até morrer. Então lá o sujeito que tem um diagnóstico de diabetes, dificilmente ele vai perder esse diagnóstico, ele vai falar, não sou mais diabético. Claro que existem tratamentos para algumas das doenças, por exemplo, alguns tipos de câncer, assim nós vamos ver alguns casos específicos, mas em geral, então existe um curso prolongado, por isso que ela é uma doença crônica. Além dos fatores iniciais acontecerem cronicamente, também ela tem um período, ela é progressiva, ela tem um curso prolongado, ela não é uma doença infecciosa, que se trata em uma semana ou com o uso de antibióticos, por exemplo. Ela tem origem não infecciosa, então em geral as doenças crônicas não são provenientes de bactéria, ou de fungo, ou de infecções aí virais, por exemplo. Tem alguns casos específicos em que algumas doenças podem ter um fator de risco associado, mas não vamos tratar sobre isso. E, além disso, então, elas estão relacionadas a algumas deficiências ou incapacidades funcionais, como, por exemplo, se a gente pegar o Alzheimer, né, que é uma doença que ela é neurodegenerativa, ela vai promover alguns prejuízos aí nesse sujeito que vão levar a incapacidades funcionais. O sujeito não vai conseguir realizar as tarefas da vida diária. No mundo, as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte.
E além disso, essa morte não acontece num período esperado, acontece prematuramente. Existe além disso, além da mortalidade elevada, uma alta quantidade de limitação nas atividades. Então a pessoa perde qualidade de vida porque ela não consegue fazer as atividades do dia a dia. E esse tipo de análise, que é bem interessante se fazer, tem uma avaliação específica que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente chama de carga de doença. Então, quanto aquela doença carrega de dano no dia a dia das pessoas. O dano pode ser a mortalidade ou pode ser também a morbidade. Então, o somatório dessas duas é uma análise bem específica de carga de doença que a gente vai tratar no futuro. Quais são essas doenças de fato? Então, quando a gente fala em doenças do aparelho circulatório, ou doenças como o câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes, são os quatro principais grupos de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, talvez no mundo. Então existem aí diversas doenças circulatórias, uma infinidade de tipos de câncer, algumas doenças crônicas respiratórias e o diabetes, que são considerados os quatro principais grupos. E a gente vai tentar falar sobre o grupo, porque se a gente pegasse doença por doença, infelizmente a gente ficaria aqui por horas, porque são muitas doenças. Então, focamos em cada grupo de doença. Quando a gente fala em doenças crônicas não transmissíveis de maneira geral, vejam bem como um problema tem uma magnitude grande. Corresponde a 72% das causas de morte, isso para o Brasil. E atinge uma população pobre principalmente, especialmente vulneráveis. Alguns dados interessantes lá em 2007, já não são tão novos, mas são legais da gente observar. A taxa de mortalidade por doenças crônicas no Brasil foi de 540 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então essa divisão para 100 mil habitantes é para a gente poder comparar países maiores e menores. E apesar de ser elevada essa taxa de óbitos, teve uma redução na quantidade, reduziu 20% na última década. Isso é interessante, porque a gente precisa entender por que isso aconteceu. Em tese, isso aconteceu principalmente porque ocorreram menos mortes devido às doenças do aparelho circulatório e doenças respiratórias crônicas. Porém, diabetes e câncer aumentaram no mesmo período. Isso é interessante a gente observar. A gente consegue tratar umas e outras a gente ainda está tentando aprender a tratar. Ou está tendo uma expansão dessas doenças, ou dos tipos de doenças, especialmente quando se fala em câncer. Ou ainda a gente aumenta um pouco a qualidade de vida e a taxa de mortalidade em algumas doenças, mas a gente agrava outros casos porque a gente permite que as pessoas estejam vivas. Uma doença, às vezes, é um fator de risco para outra doença. Então, por exemplo, somatório de hipertensão e diabetes pode ser um fator de risco para outros tipos de doença. Obesidade, hipertensão e diabetes, ou inflamação, e assim por diante, podem ser fatores de risco para Alzheimer, por exemplo. Outras opções de explicação aí são que o sistema de saúde conseguiu melhorar a assistência geral. Então, de maneira global aí no Brasil, houve uma expansão da atenção primária, uma melhoria na assistência e redução do tabagismo nas últimas 2 décadas. E esses dados são interessantes. Se a gente observar lá o final dos anos 80 e o final agora no começo aí de 2000, 2010, houve uma redução interessantíssima. Depois vocês vão observar esses dados com mais calma no artigo. Na quantidade de pessoas que tinham o comportamento de fumo. Isso é interessante. Fumar, o tabagismo, era uma das principais causas de mortalidade por doença do aparelho cardiovascular e do aparelho respiratório nos anos 70, 80. E isso tem caído constantemente porque as políticas que estão sendo adotadas para reduzir isso têm conseguido frear muito o consumo. Mas é claro que isso ainda tem um panorama e uma dificuldade gigantesca, porque sempre existem e vão existir empresas de grande porte nessa área que conseguem controlar um pouco os comportamentos, especialmente quando a gente fala em jovens. E aí, quando a gente fala em comportamento, existe assim a necessidade de a gente entender que os fatores de risco podem ser divididos em 2 grandes grupos. O primeiro grupo seria o grupo das
dos fatores de risco não modificáveis, que é, por exemplo, a idade. Vejam bem, eu não posso mudar minha idade. Conforme eu vou avançando, eu vou ficando mais velho, alguns fatores de comportamento que eu acumulei, eles vão estar necessariamente mais prevalentes em mim, e o fator acumulado, além dos erros, do envelhecimento e assim por diante, pode afetar o meu corpo de tal maneira que algumas doenças estejam associadas quase que exclusivamente à idade. Mas de maneira geral existem os fatores de risco que nós consideramos eles modificáveis. E esses são os principais fatores de risco para as doenças crônicas. Porque em primeiro lugar, a gente consegue trabalhar esses comportamentos, então a gente pode prevenir as doenças. Em segundo, também faz parte do tratamento a mudança nesses tipos de comportamento. Então vejam como a gente pode indicar aqui os principais fatores. Não está em ordem aqui, tá? Não é uma ordem do que é o principal e o que é o não principal. É o grupo dos 5 principais fatores de risco e isso muda de acordo com o país, de acordo com o ano. Mas para o Brasil, então, tabagismo, consumo excessivo e inapropriado de álcool, inatividade física, alimentação não saudável e obesidade. Esses 5 fatores de risco são modificáveis e eles estão relacionados com as doenças crônicas não transmissíveis, com todos aqueles grupos que eu mostrei para vocês. E aí, se a gente for observar os fatores de risco no Brasil, nos últimos anos, as publicações não tão recentes, mas que são interessantes. Essa aqui é uma publicação bem bacana da Lancet. Olha só que interessante. Os níveis de atividade física no Brasil, na população adulta, são baixos mesmo. Em geral, aí o que se observa nas capitais? Entre 15 e 20, dificilmente chega a 30% dos adultos que fazem atividade física. E quando a gente vai passar esses dados para os dados de prevalência de consumo de nutriente adequado, de uma dieta mais saudável, a gente observa que há um aumento, mas ainda assim a gente não consegue atingir a população de maneira adequada. As pessoas têm comportamentos predominantemente ruins. Então é uma nutrição inadequada, é uma falta de atividade física, ou então ela não atinge a atividade física recomendada. Ela até pratica, mas não consegue atingir o que é recomendado, que são 150 minutos por semana. E vejam que as pesquisas têm conseguido dividir, por exemplo, aqui na parte de consumo, frutas, hortaliças, gordura, consumo de refrigerante e assim por diante. Então a gente pode observar esses dados com características um pouco mais específicas. Isso é bem legal da gente observar. Aí a pergunta é: quem faz esse tipo de pesquisa no Brasil? Quem são os responsáveis por identificar esses fatores de risco, contar isso na população, uma vez que nós estamos falando de um país gigantesco? Então existem no Brasil estratégias específicas de vigilância para doenças crônicas não transmissíveis. E essas estratégias são divididas em alguns inquéritos. O primeiro e o mais famoso, talvez, dos inquéritos é o inquérito da Vigitel. Ele é realizado por telefone desde 2006. Ano a ano se coleta, então, os sujeitos nas capitais, apenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal. Então eles coletam por telefone uma série de informações relacionadas às doenças crônicas, desde o monitoramento então desses principais fatores de risco até alguns dados epidemiológicos mais associados aí a diagnóstico da própria doença e outras informações interessantes sobre consumo de alimento. Então, se tiverem interesse, vocês podem acessar essa página do Vigitel para ter um pouco mais de informação para saber como funciona essa pesquisa. Essa pesquisa é realizada anualmente, então o que significa isso para nós? Que é possível fazer as comparações ano a ano de como tem sido modificado esse comportamento nas capitais. Contudo, vale destacar que essa pesquisa não é realizada necessariamente com os mesmos sujeitos. Então ela é uma informação que a gente chama de epidemiológica, porque ela se refere à cidade, à capital. Não é necessariamente o mesmo sujeito que está sendo coletado. Então não é um estudo de acompanhamento, é uma série temporal. A gente pode passar por uma segunda pesquisa que é muito interessante, foi realizada em 2013.
E essa pesquisa, por enquanto, ainda foi realizada apenas em 2013, a Pesquisa Nacional em Saúde, a PNS. É a maior pesquisa de saúde do Brasil. E ela é realizada com uma entrevista domiciliar. Então, o IBGE, que auxiliou essa pesquisa, que é junto com o Ministério da Saúde, eles vão até a casa dos sujeitos, eles fazem como se fosse a contabilização do censo, aquele plano amostral que é bem difícil de se compreender para quem não tem o conhecimento estatístico, mas a ideia é fazer o quê? Que represente o Brasil de maneira geral, que a gente consiga compreender como está a saúde do brasileiro. Sendo a Vigitel, por exemplo, é apenas para sujeitos que têm telefone nas capitais, a PNS aconteceu no Brasil inteiro. Coletou mais de 100 mil pessoas, aí tem muita gente. E essa informação tem que ser bem distribuída nas cidades e distribuída de acordo com as faixas etárias, sexo. Então é uma estrutura diferente de pesquisa e vale a pena também a gente compreender porque tem um grupo de informações, eles dividem os questionários por grupos. Tem um grupo que só se refere à atividade física e tem muitas publicações que têm sido realizadas por pesquisadores nacionais e até internacionais usando esses dados, pois esses dados, ambos os dados aí, Vigitel e PNS, são públicos e gratuitos. Você pode pegar ele, baixar e utilizar ele do jeito que você quiser, é claro, com a responsabilidade ética e a responsabilidade científica. Tem uma terceira pesquisa interessante que é realizada de maneira similar à PNS, porém ela é realizada na escola, porque o foco está na saúde do escolar. Então, essa pesquisa, PENSE, é uma pesquisa similar à ideia do PNS, porém ela não é realizada a domicílio, sim dentro da escola, que é um ambiente interessante de coleta de dados, porque boa parte dos alunos aí corresponde ao que é a nossa população de adolescente, jovem e criança. Então, nessa pesquisa, novamente, existem coletas de informações sobre fatores de risco, sobre uso de drogas, sobre uso de álcool, sobre bullying. Tem um monte de informação interessante. Esses dados também são públicos, também são gratuitos, você consegue acessar. A diferença dessa pesquisa é que ela já foi refeita 3 vezes e nas últimas 2 vezes eles fizeram 2 amostras. Uma amostra respondeu o questionário tradicional do PENSE, com inclusão de 1 ou 2 variáveis, uma mudança, mas é bem pequena. E a amostra 2, que eles chamam, eles fizeram uma pesquisa que é muito mais próxima ao que existe no mundo inteiro, em vários países. Então existe a possibilidade de comparar os resultados nacionais com outros países usando essa amostra 2. Na amostra 1 tem mais de 100 mil crianças, na amostra 2 é um pouco menor, se não me engano tem na faixa de 20 mil crianças, ou 14 a 20 mil crianças. Então vale a pena clicar aí nos links, acessar a pesquisa PENSE para entender como foi realizada e só para vocês terem uma ideia, vocês podem usar esses dados para os TCCs de vocês. Mostrei 3 pesquisas nacionais aqui, sendo que a PENSE já foi refeita 3 vezes, então você tem um baita banco de dados aqui para fazer um trabalho, por exemplo, ou para tirar, extrair informações. E aí, usando esses dados, que é interessante a gente observar, a gente vai destacar isso agora, existe um plano de enfrentamento das doenças crônicas no Brasil. Esse plano de enfrentamento ele foi elaborado, então, em 2010, 2011, e a ideia é que se faça uma estratégia que vá até 2022, se não me engano. E o enfrentamento ele é realizado, a ideia é assim, é uma construção de ações que tem que ser realizadas em âmbito nacional para que consiga se enfrentar essas doenças crônicas não transmissíveis. A gente vai ver um pouco disso hoje, logo mais aí depois que a gente passar pelos próximos dados. Então a gente vai analisar um pouquinho dessas ações estratégicas. Mas primeiro a gente precisa compreender o panorama. Nessa pesquisa da Lancet que eu comentei para vocês, que é uma pesquisa nacional, publicada na Lancet com dados epidemiológicos dessas três ferramentas de vigilância que eu acabei de falar para vocês, olha só que interessante. Comparou-se então os dados de 1996, 2000 e 2007 de mortalidade relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis. Não foi só isso que foi feito, mas isso é o gráfico que nós estamos vendo agora.
Lá na primeira parte do gráfico está lá, doenças crônicas não transmissíveis, non-communicable disease. Quando a gente traduz para o Brasil, a gente usa o termo não transmissíveis, mas globalmente é mais utilizado doenças não comunicáveis. Houve uma redução da mortalidade, dá para se observar que as 3 barrinhas têm uma queda. E o principal fator, como já tinha sido destacado antes, foi as doenças cardiovasculares, que é o segundo grupo, que ali está escrito CVD, Cardiovascular Disease. Então essas doenças cardiovasculares tiveram uma redução na mortalidade. Isso é bem provável que tenha uma explicação relacionada à nossa atenção à saúde e ao nosso sistema de saúde. Mas também por outras vias, de explicação. Aí, tratamento medicamentoso e assim por diante podem explicar. Nosso foco ainda não é explicar isso. Houve uma pequena mudança no câncer, uma pequena mudança nas doenças respiratórias crônicas, aumentou um pouquinho a diabetes e depois voltou, e outras doenças crônicas parece que estão num panorama bem próximo. Então, as principais mudanças aí foram nas respiratórias e nas cardiovasculares. E quando a gente observa isso separado de uma forma, olhando para as regiões, a gente pode perceber que existem algumas diferenças regionais, mas observem que, de maneira geral, a proporção das doenças ela é muito equivalente entre as regiões. Então não há uma região que tem, por exemplo, mais casos de câncer do que cardiovascular. Então o cardiovascular ele é predominante em todas as regiões, por exemplo. Muda um pouco a proporção? Pode mudar um pouco a proporção e em geral diminuiu para todas, mas a ordem das principais aí ela é similar entre as regiões. Isso também fica bem interessante quando a gente observa essa segunda figura, que divide então as regiões do Brasil. E quando a gente fala em fatores de risco, quanto que mudou os fatores de risco? Olha só, houve uma mudança pequena na atividade física de 2006 para 2009, isso é muito pequeno. Depois, se não me engano, não está aqui nessa tabela, mas houve uma mudança na inatividade física, houve uma queda de 2009 para 2011. Então esses dados eles precisam ser continuamente avaliados, porque a gente tem que entender o que acontece ano a ano. Tem anos que a atividade física aumenta, tem anos que diminui, então a gente precisa compreender melhor isso. E outras informações também, Será que o número de pessoas que continuam fumando aumentou, não aumentou, diminuiu? Então a mudança está aí. E houve algumas mudanças interessantes, mas houveram também algumas mudanças ruins. Por exemplo, o número de pessoas que está com excesso de peso tem aumentado gradativamente. Essa mudança, por exemplo, de 2006 para 2009, que pertence a esse artigo da Lancet, então, aumentou 3,8%. Isso é um aumento importante quando a gente fala em país, é uma quantidade grande de pessoas, ainda mais quando a gente considera que passou de 42% para 46% da população. Isso é uma taxa altíssima de sujeitos que está acima do peso. Então, nós precisamos observar com mais cuidado os fatores de risco modificáveis e tentar ajudar enquanto educação física. Vejam bem quais são os principais fatores de risco. A inatividade são 2 fatores de risco que a gente consegue controlar: a inatividade física e excesso de peso. A nossa área tem uma predominância importante nessa linha aqui. E quando a gente fala em atividade física, existe um pouco mais de informação específica, e isso depois eu vou tentar passar o link para vocês. Depois das publicações de 2012 e 2016 na Lancet também sobre atividade física no mundo todo, que foi encabeçada por brasileiros, os brasileiros também criaram, um grupo de pesquisa nacional criou um observatório global de atividade física, e eles conseguiram construir para cada país algo que eles chamam de country card. Então eles destacam informações preciosas para nós e bem específicas de como está a atividade física em todos os países. Esse country card que eu estou mostrando do Brasil para vocês tem de muitos países. A ideia é fazer dos 193 países que pertencem aí a 193 ou 96 países que pertencem ao Banco Mundial, que estão cadastrados. Então existe essa informação interessante. Lá no próprio Country Card também tem outras informações que destacam, por exemplo, quais são os planos estratégicos, se o país está enfrentando ou não as doenças crônicas.
tem, por exemplo, quantos artigos relacionados à atividade física e saúde pública saíram desses países, foram produzidos por esse país, quantos pesquisadores nessa área. Olha que interessante que são esses cards. Então fiquem à vontade para fazer as buscas. Se digitar lá Country Cards da Physical Activity Country Cards, você vai encontrar bastante informação. Caso você não consiga, eu vou passar também alguns links para vocês acessarem mais facilmente. Muito bem, quais são os planos de ações estratégicas? Eu vou tentar ser rápido aqui, que já deu quase meia hora de vídeo, mas vamos lá. As ações estratégicas, então, elas estão divulgadas em um documento, ele é público, gratuito, tem esse livro impresso, mas também tem esse livro então em PDF, caso vocês queiram. Eu vou mandar para vocês, mas caso outras pessoas tenham interesse aí, fiquem à vontade, é só digitar esse nome aí, ele é público, este livro então ele é público. A ideia então em 2011 foi publicar quais seriam as ações políticas, estratégicas para combate, para enfrentar então essas doenças crônicas. O principal objetivo então é promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis, baseadas em evidência para a prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis e, importante isso, os fatores de risco para fortalecer os serviços de saúde voltados à atenção aos portadores de doenças crônicas. Vejam bem, o objetivo principal então é fazer política pública eficiente, sustentável e olha que interessante, baseada em evidência. O que significa baseado em evidência? Que tem uma ciência por trás com um peso grande na tomada de decisão. Então nós precisamos compreender muito bem quais são esses planos. Nesse plano tem destacado logo de cara quais são as metas nacionais propostas. Olha como as metas são até ousadas em alguns casos. Reduzir a taxa de mortalidade prematura de sujeitos que menos 70 anos, então prematuro aqui eles consideram abaixo de 70 anos porque a expectativa de vida nossa é 74, 75 anos. Especialmente por doenças crônicas em 2% ao ano. Reduzir a taxa de mortalidade prematura em 2% ao ano. A cada ano que passa a gente tem que reduzir 2% da taxa de mortalidade. Reduzir a prevalência de obesidade em crianças. Reduzir a prevalência de obesidade em adolescentes e em adultos. São 3 metas diferentes. São 3 grupos diferentes de tratamento. Reduzir a prevalência e consumo nocivo de álcool. Isso é bem difícil, bem complicado de se fazer sem legislação. Então aqui vejam como a política tem que conversar com o sistema legislativo. Aumentar a prevalência de atividade física no lazer. Aumentar o consumo de frutas e hortaliças. Reduzir o consumo de sal. Reduzir a prevalência de tabagismo em adultos. Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos. Olha que interessante, nós estamos falando de um exame. A cobertura de um exame. Ampliar a cobertura de exame preventivo de câncer de colo uterino em mulheres. E tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer. Tem três informações interessantes de câncer. Tem alguns dados aí relacionados especialmente às doenças cardiovasculares, tem dados comportamentais, tem dados de obesidade, então as metas estão associadas àquilo que a gente viu até agora, os dados epidemiológicos. Começa por aí o baseado em evidências. Você pega a epidemiologia e fala o que a gente precisa ter de meta para mudar esses dados que a gente está observando agora, para a gente atingir um dado diferente do que a gente está observando agora. Essas são as metas. E aí as metas, para serem atingidas, existem eixos norteadores. Esses eixos são divididos em 3 partes, olha só que interessante. Eixo A, vigilância, informação, avaliação e monitoramento. Então, o primeiro passo para a gente compreender o planejamento é a gente entender como é que um político público entende que tem que ser solucionado o problema. O primeiro passo para eles é fazer vigilância, é ter certeza do que está acontecendo. É ter informação e ter garantia de que o resultado é confiável, de que você está vendo algo que realmente está ocorrendo. Quantas pessoas têm diabetes? Nós precisamos ter informação. E aí o segundo passo é promover saúde e o terceiro é o cuidado integral. Nós vamos pegar um a um e vou mostrar, mas depois vocês leiam com calma. Então, primeiro passo, vigilância, informação, avaliação e monitoramento, o primeiro eixo. Esse primeiro eixo, então, precisa ter
ações importantes. Quais são as principais ações? Realizar a Pesquisa Nacional em Saúde. Como foi em 2011, em 2013 eles tinham o objetivo de realizar e foi feita. Eu não sei se é de 2019, agora foi realizada, mas depois nós vamos investigar essa informação. Porque muda o governo, pode ser que algumas coisas tenham mudado. Estudos sobre doenças crônicas. Então, incentivar a pesquisa relacionada a doenças crônicas não transmissíveis. Como que faz isso? Você aplica dinheiro para os sistemas de financiamento de pesquisa e incentiva a pesquisa direcionada já. Então existe um direcionamento para algumas pesquisas. E a criação de um portal, que a ideia era lá em 2011 fazer o monitoramento e avaliar a implantação desse plano nacional. Então essas seriam as ações de vigilância. Quando a gente fala em promoção de saúde, que é um pouco mais próximo do que a educação física se propõe a fazer, existem também algumas atividades, algumas ações que são importantes dentro da promoção de saúde. A primeira grande ação, que é dividida então por um grupo de ações, é a atividade física. E olha só que legal. Dentro das ações de atividade física existe um programa, que é o programa Academia da Saúde, que hoje a gente já vê que acontece bastante. Tem em muitas cidades aquela academia da saúde, que começou com a Academia da Saúde, depois passou para a Academia do Idoso, agora tem para cadeirante. Então existe aí uma demanda interessante disso, e esse programa realmente ampliou, expandiu no Brasil de 2010, 2011 para cá. Programa de saúde na escola, praças do programa de aceleração do crescimento, olha que interessante. Quero que vocês leiam isso aqui depois com calma, tá? Reformulação de espaços urbanos saudáveis. Em Guarapuava, a gente observou, nós não sabemos como funcionou a política para tomar essas decisões, mas existem então em locais, espaços urbanos, que têm a possibilidade de realização de atividade física. Então aqueles campos sintéticos, as quadrinhas de basquete, as quadras de vôlei, quadra de areia. Então tudo isso talvez esteja envolvido aí num plano maior, que é um plano de enfrentamento para as doenças crônicas nas ações de atividade física. E também existem campanhas aí de comunicação. Lembrem-se que na época ainda não tinha acontecido nem a Copa do Mundo nem as Olimpíadas. Eles adotaram esses mega eventos como divulgadores da atividade física também, então aproveitaram essa oportunidade. É claro que a gente não sabe se isso deu certo ou não deu ainda. Dentro dos planos também de promoção de saúde, então existem as ações em alimentação saudável, que também se divide aí em algumas opções, escolas, aumento da oferta de alimentos saudáveis, então incentivar essa produção mais familiar. Casos como Curitiba, se não me engano, tem lá as hortas comunitárias, que isso é bem interessante. Então existem incentivos aí para esse tipo de alimentação. Redução dos preços dos alimentos, então o controle dos preços dos alimentos é interessante, é uma forma de você incentivar o consumo. Então existem algumas estratégias que podem ser realizadas de cunho político para melhorar a qualidade da alimentação. Também pode ser realizada aí, ou foram implementadas ações para reduzir o tabagismo e o álcool. Isso aqui nós vamos ter que discutir melhor como funciona, porque isso aqui é um pouco mais político, mas são interessantes, porque a gente conseguiu fazer principalmente o Brasil conseguiu atingir muito bem o tabagismo, mas não conseguiu fazer a mesma coisa para as bebidas alcoólicas, exceto para menores de idade. Mas o maior problema do consumo de álcool é a regularidade por um grande volume de tempo. Então aquele sujeito que fica lá 10, 20 anos consumindo álcool abusivamente, geralmente, por um longo período. E isso é um grande problema e são os que causam maior transtorno para a saúde pública. E aí tem hoje as estratégias de auxílio aí aos dependentes químicos, e entra muito bem aí o atendimento ao sujeito que é um alcoólatra, né? Nesse caso a gente ainda não conseguiu resolver o consumo, está conseguindo combater o efeito, mas o consumo de álcool tem aumentado no Brasil, apesar de não ser tão alto comparado com outros países. É um consumo elevado que causa alguns tipos de transtorno na saúde pública, então precisa ser combatido. E o último dos processos aqui de promoção de saúde, então, é o envelhecimento ativo. Veja que interessante, existe dos grupos de ações está focado em atividade física e o outro está focado em envelhecimento ativo, que é uma parte da atividade física focada na terceira idade.
Isso aqui é interessante também para a nossa área, porque existe a possibilidade de um atendimento, de uma profissão que o educador físico que vai ter que realizar com a especificidade de atendimento no público-alvo, que é o idoso. Então nós precisamos conhecer quais são as ações, as estratégias que o educador físico pode promover saúde no envelhecimento. Por fim, entre os eixos aí, existe o eixo de cuidado integral, que são ações que visam o fortalecimento da capacidade de resposta do sistema de saúde, a ampliação das ações de cuidado integrado para a prevenção e controle das doenças crônicas. As principais ações, então, seria, por exemplo, linha de cuidado de doenças crônicas, capacitação em telemedicina, medicamentos gratuitos, o câncer, o colo de útero e de mama, então aperfeiçoar o rastreamento, conseguir identificar onde são os principais fatores, como garantir acesso ao tratamento, e um outro programa que chama Saúde Toda Hora. Essa ação Saúde Toda Hora, ela é dividida em atendimento de urgência, que é melhorar a possibilidade desse atendimento, atenção domiciliar, que é levar não o médico, mas o sistema de saúde para dentro da casa dos sujeitos, para conseguir controlar melhor os fatores, para indicar quais são as ações que a pessoa pode tomar, sugerir estratégias comportamentais e outras informações interessantes, e também fazer a criação de unidades coronarianas e de acidente vascular encefálico. Isso aqui é algo interessante, mas é algo muito mais hospitalar. Então a gente não vai compreender muito bem esse acesso, porque o que a gente precisa melhorar o entendimento são as partes relacionadas à educação física. Muito bem. Então a aula de hoje foi focada dentro das doenças crônicas não transmissíveis, um aspecto mais geral. A ideia era destacar, descrever, caracterizar essas doenças. Depois eu mostrei quais eram os planos estratégicos em 2011, uma proposta que foi validada e publicada para até 2022, então acredita-se que as políticas ainda são as mesmas, mas podem ter sido modificadas depois dessa publicação. E nós entendemos um pouco do que são as ações relacionadas à atividade física, promoção de saúde, que é onde a gente se encaixa mais. O que vocês têm de tarefa para a próxima semana? Localizar e descrever, depois vocês vão fazer um documento e enviar em PDF, dados epidemiológicos do Paraná sobre doenças crônicas não transmissíveis, fatores de risco e atividade física. Eu separei a atividade física aqui dos fatores, porque eu quero que vocês localizem informações exclusivas da atividade física no Paraná. Vocês podem fazer isso aí para os últimos anos, não precisa escolher um ano só. Eu não coloquei o ano aqui porque vai depender muito da fonte que vocês vão utilizar. Mas o que eu vou pedir que vocês façam? Citação das fontes dos dados. E uma observação importante, utilizar preferencialmente artigos científicos, instituições ou pesquisas públicas. Não venham com dados de site que você não sabe a fonte, ok? Então fiquem atentos à informação, façam o filtro adequado. Nas próximas aulas nós vamos ver então o que é a carga de doença, que eu comentei lá no início, como se analise, como se avalia a carga da doença. Isso significa que a doença está incapacitando o sujeito de alguma forma, ou então ela leva o sujeito à mortalidade, a um somatório de morbidade e mortalidade. E qual é o papel da educação física nas estratégias que a gente observou agora e como que são implementadas ações dentro da atividade física, dentro da educação física, propostas dentro dessa estratégia. Tranquilos? Essa foi a aula de doenças crônicas não transmissíveis para a disciplina de Educação Física na Atenção Primária à Saúde, no Departamento de Educação Física da Unicentro. Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que vocês tiverem interesse lá pelo site, pelo Moodle, ou pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, beleza? Uma boa tarefa para vocês e uma ótima semana. Se cuidem.